Olá, pessoal! Hoje a gente tem uma live muito especial. Claro que todas as lives, gente, são especiais. Sempre cada live traz algo específico que é realmente algo importante. Cada pessoa tem a sua história, mas hoje é um dia muito especial, porque teremos um autor que todo mundo conhece. Todo mundo que foi meu aluno conhece esse autor. Então, eu vou aqui pra gente começar. Eu queria que vocês me falassem se tá ok o som e a imagem pra gente poder começar a, inclusive, mandar. Oi, Mi, oi, Cadu, oi, Matheus! Que bom revê-lo. Matheus, que não foi meu aluno de processo, mas tá acompanhando todas as lives, né, Matheus? Fico muito feliz de encontrá-los aqui. Bom, então eu entrei um pouquinho antes para poder acertar o som. Gente, me fale, por favor, se o som tá ok, se a imagem tá ok, antes da gente receber o nosso convidado. Boa noite, Cadu. E hoje a gente tem participação especial dos meus alunos, que em breve espero reencontrá-los em sala, né? Eu voltando da licença e aí eu achei que a gente já encontraria logo, logo. Bom, então, antes da gente realmente chamar o nosso convidado, que é uma pessoa super especial, todo mundo que foi meu aluno e que é meu aluno sabe o tanto que eu recomendo esse livro. É o principal. Eu ia pegar ele aqui na estante. Eu tenho aqui em casa uma das edições e tenho no escritório outra edição, porque é um livro fenomenal. Eu usei na minha tese de doutorado, na dissertação do mestrado. E por isso, pessoal, resolvi fazer o convite para o professor, Dr. Mauro Schiavi, que é hoje o principal doutrinador. E a gente tem muito que aprender com ele. Então, eu vou convidar o professor Mauro Schiavi para ele entrar com a gente daqui a alguns minutos e a gente começar, então. Tem um aviãozinho embaixo, avisa os colegas de vocês que a gente começou a live, especialmente os alunos, para poderem vir participar. Daqui a pouco o professor Aparecido também deve estar aí conosco. Então avise, manda nesse aviãozinho, clica nele e manda para os colegas de vocês. Enquanto isso, eu vou convidar o nosso convidado super especial. Bom, já mandei aqui o convite para o professor. Professor Dr. Mauro Schiavi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Graciane? Tudo bem, o senhor? Antes de tudo, eu quero agradecê-lo imensamente. E acho que todo mundo que foi meu aluno, eu comentei isso aqui um pouquinho antes com os alunos, todo mundo que foi meu aluno, que é meu aluno, sabe que o senhor é meu referencial teórico, inclusive na minha tese de doutorado. E eu abordei a parte de princípio de proteção no processo, então o senhor foi o referencial o tempo inteiro na tese. Eu fico muito feliz, senhor, ter aceitado o convite e agradeço imensamente. E desde já fica a minha admiração, meu respeito por tudo que o senhor escreve, por tudo que o senhor faz e pela pessoa que o senhor é. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Elmar. Eu recebi com muita alegria o seu convite. Até peço desculpas aí que nós tivemos que ajustar os horários aí, fazer umas alterações. Não sei se causou um transtorno aí para você. De jeito nenhum, foi ótimo. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com os seus alunos, com alguns amigos meus também que estão acompanhando. Então, é sempre uma satisfação, ainda mais nesse momento que nós estamos em distanciamento social, que nós estamos aí com limitações, as lives ajudam aí a encurtar essa distância, sem dúvida. É verdade. Um dos meus maiores sonhos era trazer o senhor para uma semana jurídica. E aí eu falei, pelo menos uma vantagem eu tinha que achar nessa quarentena. E foi exatamente poder trazer essa possibilidade para os alunos poderem conhecê-lo, assim, vê-lo ao vivo aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo. Gente, para quem não sabe, o Dr. Mauro Schiavi, ele é juiz da 19ª Vara de São Paulo, titular, é professor com mestrado e doutorado na PUC, né? São Paulo? PUC São Paulo, isso. Em Direito das Relações Sociais. Se eu estou falando aqui de cor, se não for isso, você pode me corrigir. Isso é porque eu sempre leio tanto do senhor que aí eu falei, mas eu fico muito feliz. Bom, eu quero então começar logo para a gente poder, com vários pontos de processo que eu gostaria que o senhor comentasse.
E desde já, eu estou vendo meus alunos da FAPAM, eu estou de licença maternidade e retorno nas próximas semanas. Então, eu não estava em sala de aula com eles, mas eu vi que eles estão aqui participando, então queria agradecê-los, porque foi quando eu divulguei que era o senhor, e o professor me pediu, que está substituindo para poder trazer os alunos. Então, queria agradecer o professor, porque eles estariam em aula nesse momento, e vieram ter aula aqui com o senhor hoje. E para isso, eu queria então que o senhor contasse para a gente, o senhor como juiz, o que o senhor acha importante para um advogado conseguir realmente ter sucesso num processo, conseguir fazer as provas, conseguir conduzir numa audiência? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, ainda mais para os bacharéis, para os advogados que começam. E a Justiça do Trabalho é sempre uma porta de entrada para o advogado que se forma, para o bacharel, o advogado que começa e tira a sua carteira de ordem, normalmente ele começa com um processo trabalhista. Fora o preparo, a leitura, o conhecimento, eu sempre digo para os meus alunos, para as pessoas, que conhecimento de processo nunca é demais, porque o processo é a ferramenta e é o processo que leva a parte até a justiça e é o processo que rege as regras de efetivação do direito. E eu percebo, nesses muitos anos aí que eu estou na área, que muitos advogados deixam os direitos escapar por, muitas vezes, uma falta de qualidade processual. Muitas vezes a parte tem o direito, é um direito importante, mas o direito vai embora por não ter feito um requerimento no momento adequado, por não ter entrado com a medida adequada e também por ter deixado escapar algumas oportunidades durante a audiência, que é a parte central do processo do trabalho. Então, é sempre importante esse preparo, além, evidentemente, de conhecer bastante os detalhes da causa. Isso é muito importante, sem dúvida. Joia. Então, Mauro, e sempre a gente tem uma discussão, quando eu trabalho a parte de princípios do processo do trabalho, normalmente eu venho abordando o princípio da preclusão. Eu falo, gente, é muito importante. No primeiro momento, manifesta se teve algo que vocês acham que há nulidade, ou se foi indeferimento de uma testemunha, de oitiva de uma testemunha. Então, eu sempre considerei muito importante o protesto, no primeiro momento. E a base que eu sempre utilizei foi o artigo 795 da CLT, que fala que o advogado deve manifestar no primeiro momento para não precluir. O senhor entende que o protesto é essencial para poder ter o recurso ordinário? Ou eu posso recorrer para tudo, para qualquer matéria, independentemente de ter o protesto? Essa pergunta ela é bastante complexa. É uma pergunta, assim, além de complexa, mas ela é muito importante para o advogado, ainda mais nesses tempos aí que nós vamos experimentar as audiências por videoconferência. É uma ansiedade diferente, um recurso diferente, mas que, pelo jeito, os tribunais vão implantar essas audiências por videoconferência e a quantidade de protestos tende a aumentar em audiência, até mesmo porque o advogado precisa resguardar o direito, muitas vezes ele vai ter um problema de conexão, muitas vezes ele não vai entender direito, muitas vezes, enfim, são situações aí que nos esperam pelos próximos meses. Agora, o protesto em si, o protesto é um costume do processo trabalho. Alguns falam até que o protesto não é nem um costume, é um elemento necessário para as audiências trabalhistas, para a convivência pacífica entre juízes e advogados, porque muitas vezes o juiz indefere um requerimento e o advogado fica muito nervoso em audiência e ele protesta, parece que ele se acalma. Então, o protesto ele tem também essa finalidade psicológica, até mesmo porque nós não temos uma impugnação imediata de decisões interlocutórias. Também que o Código de Processo Civil restringiu bastante o agravo do instrumento para decisões interlocutórias. Mas como não há um remédio específico para decisões e também para não se ficar com essa impressão que o juiz foi arbitrário, que o juiz indeferiu algo importante, o costume consagrou o advogado protestar.
O que é o protesto? É uma manifestação de discordância, de resignação, ou de uma nulidade, ou de uma decisão interlocutória, ou de um requerimento que o advogado reputava importante. Agora, qual é o fundamento do protesto? Alguns, como você disse, fundamentam na teoria das nulidades, o artigo 795 da CLT, que fala que a nulidade tem que ser arguida no primeiro momento, da parte falar nos autos. Outros alegam que é simplesmente um costume, e o costume é fonte do direito processual do trabalho. Outros alegam que é algo aí que se faz por praxe apenas, porque não existe o protesto na lei processual, e essa tese de que não existe o protesto ganhou um certo corpo com o Código de Processo Civil de 2015. Eu tive a oportunidade, pela minha atuação, acompanhar bastante a tramitação do Código de Processo Civil. E eu me recordo, não vou me estender muito, viu, Graciela? Porque cada pergunta aqui que você me faz é muito assunto, mas eu tenho que ser objetivo aqui para render o tempo, até porque eu tenho participado aqui de algumas lives e quando eu percebo o tempo já acabou, enfim, né? Então, numa das fases de tramitação do Código de Processo Civil, o artigo 1009 tinha uma redação muito parecida com a praxe do processo do trabalho. Dizia lá que as decisões interlocutórias que não comportem agravo de imediato, a parte iria lançar os protestos e depois renovar essa impugnação na preliminar da apelação. Estava expressamente os protestos. E aí um professor da Universidade de São Paulo, um processualista muito conhecido, sustentou lá na plenária do parlamento, dizendo que tira esses protestos daí, porque não vamos transformar o CPC numa justiça do trabalho. E aí tiraram os protestos e o artigo 1009 simplesmente disse que as decisões interlocutórias no processo civil que não comportam um agravo de instrumento de imediato, não há preclusão. Simplesmente não precluem. E aí a parte vai impugnar essa decisão interlocutória como preliminar de recurso. Basicamente como é o nosso processo de trabalho, o artigo 893. Então muitos chegam a dizer que você não precisa protestar de uma questão que não chegou o momento de recorrer. Mas você sabe que o advogado trabalhista sempre fica com aquela insegurança e o processo do trabalho é um processo que vai muito do sabor de cada juiz que preside o processo, que preside as audiências, então o advogado tem que se resguardar. Na dúvida, protesta. Não tem problema nenhum protestar. Antes sobrar do que faltar, né? Não sei qual é a sua opinião, mas tem que protestar. Você não sabe. Muitas vezes o tribunal entende que protestou, que você não protestou, deixou precluir. Agora existe a moda também de renovar protestos. Né? A parte lança os protestos e depois, em razões finais, a parte renova os protestos. E o problema de se ficar protestando muito é que daqui a pouco vai se entender que tem que protestar a cada momento no processo. Então, e aí a audiência vai demorar horas, né? Aí se você esqueceu de protestar lá, o último protesto, você pode ser prejudicado. Eu me lembro de ter participado de uma sessão no tribunal, isso já faz alguns anos. Eu estava como relator de um processo e o advogado sustentou. E ele tinha 10 minutos para sustentar, ele ficou 9 minutos falando da renovação dos protestos. E 1 minuto falando do recurso. Ele entendia que estava precluso, porque não renovou os protestos, etc. Aí passaram a palavra para mim, eu falei, olha, doutor, muito bonito, tal, muito interessante, mas eu não ligo para isso, não. Protestou na primeira oportunidade e acabou. Protestou, tá resguardado, porque você protestou, você praticou o ato, uma preclusão consumativa, você não precisa renovar algo que já foi feito. O protesto não vai sumir, não vai ser apagado, porque você não protestou de novo. Então, essa é uma questão também que tem acontecido aí na nossa prática dos tribunais. Joia. Doutor Mauro, a gente sempre tem um professor nas faculdades que eu leciono,
E ele é de processo civil. Ele sempre fala, processo do trabalho não é processo. Processo civil que é processo. Então a gente vive brincando um assim com o outro. E aí eu sempre falo, olha, o processo civil, principalmente na última reforma, copiou muito do processo do trabalho. E a gente vive brigando, porque eu falo, eu acho que no fundo ele é apaixonado com o processo do trabalho, não conseguiu assumir isso, e aí fica tentando falar do processo de trabalho. E aí eu acho que veio até uma pergunta aqui, eu vou até aproveitar só para o senhor comentar brevemente antes de passar para a próxima, que o Jackson pergunta assim, com a ênfase que ganhou o princípio do julgamento de mérito e com elas várias flexibilizações, técnica processual vem perdendo espaço na Justiça do Trabalho? O senhor acha que a informalidade está aumentando na Justiça do Trabalho? Não chegaria bem assim, né? É bem verdade que o processo do trabalho é um processo principiológico, é um processo mais flexível, mas o próprio Código de Processo também, o próprio Código de Processo Civil de 2015 também abriu várias brechas aí para se flexibilizar procedimentos ou até requisitos, como o nosso amigo aqui destacou, né, a primazia do julgamento de mérito. Se o defeito não comprometer, se o processo tiver um defeito, se o recurso tiver uma falha, mas não comprometer o julgamento de mérito, o tribunal deve julgar o mérito. Uhum. Aliás, isso é um princípio de boa-fé, é um princípio até de solidariedade, de consideração, porque não existe coisa mais frustrante para quem entra na justiça, não sei qual é o seu pensamento, qual é o do nosso amigo, mas o que tem de mais frustrante para quem entra na justiça é ter um processo extinto sem resolução de mérito. Uhum. Gastou energia, gastou tempo, gastou dinheiro, e o processo fica caro para o Estado e não aconteceu nada. Né? O processo simplesmente acabou praticamente sem começar. Né? Então é muito frustrante para quem entra na justiça o processo ser extinto ou o recurso não ser conhecido por um defeito que pode ser superado ou que o ato pode ser saneado. Então, nesse aspecto, é muito positivo o Código de Processo Civil, até mesmo flexibilizando alguns entendimentos da Justiça do Trabalho, do próprio Tribunal Superior do Trabalho, como a diferença ínfima de depósito recursal, um defeito aí de representação, falta de uma procuração, etc., que eram motivos para não se conhecer de recursos. Então, o Código de Processo Civil atual é muito positivo nesse aspecto. Sim. Bom, e aí eu até vi que o professor Aparecido entrou aqui, gostaria de agradecê-lo que ele está aqui conosco, ele que é advogado atuante, é professor aqui em Minas. Então, Mauro, tem mais uma pergunta que foi tanta gente que me enviou essa dúvida que eu vou ter que repassá-la para o senhor. Agora, com a pandemia, com o coronavírus, várias empresas começaram a demitir alegando força maior. E aí eu vi duas discussões. Primeiro, eu sempre apliquei o artigo 502, falando que para ser força maior tinha que ter até extinção do estabelecimento. Mas mesmo assim, várias empresas que não estavam extinguindo o estabelecimento acabaram demitindo, alegando força maior, porque o comércio estava fechado, tudo, então estavam demitindo. Só que quando o pessoal foi receber, a Caixa falou que não poderia sacar fundo de garantia e nem receber o seguro-desemprego, porque teria que provar a força maior. Isso tinha que ser declarado em sentença judicial. Como que o senhor vê essa prova da força maior? É essencial realmente uma declaração judicial para isso? Essa é uma questão realmente complexa e que tem acontecido. Essa questão facilmente poderia ser resolvida administrativamente, o governo entrar em contato e resolver isso, porque a força maior está na CLT, tem um capítulo, talvez os mais antigos enfrentaram isso com mais frequência, situações aí de calamidade, situações de guerra, situações, enfim, né? Mas a Caixa teria que liberar isso, consta a força maior, né? É bem verdade que o motivo de força maior ele deve ser comprovado em juízo. Por exemplo, se o reclamante entrar com um processo pedindo as suas verbas, o reclamado que alegar força maior para não pagamento da sua totalidade, ele tem que demonstrar isso em juízo. Se houver controvérsia, evidentemente, se o reclamante contestar o motivo de força maior. Sim. Eu
penso, apesar de que não parei para refletir ainda essa situação específica da Caixa, mas eu penso que a força maior tem que ser demonstrada. Não a força maior em si, porque nós estamos vivendo uma situação de pandemia, uma situação efetivamente, uma situação notória, mas o empregador tem que demonstrar que a força maior afetou a sua produção, ou integral, ou parte significativa, um determinado setor ficou sem demanda ou ficou impossibilitado de atuar. Então, me parece que essa prova tem que ser realizada, até mesmo porque algumas atividades estão até lucrando com essa situação. Nós temos atividades que estão tendo lucro. Agora, essa questão da Caixa Econômica, se constou força maior, estão todos de acordo que tem que liberar o FGTS, tem que liberar. Se não liberar, um empregado entra com uma tutela de urgência na Justiça do Trabalho, ou até pode-se entrar com uma homologação extrajudicial de consenso para rescindir o contrato. O juiz expede os alvarás também, se precisar, é um caminho também. Mas falta o governo entrar em contato e acertar isso, né? Teria que... Porque existe uma diretiva lá, me parece que existe uma orientação da Caixa. Até o Rodrigo Cerqueira está colocando aqui, e realmente existe, acho que uma resolução da Caixa falando que não poderia liberar. Mas tem que liberar. A força maior tem previsão na CLT, a força maior ela reduz as verbas rescisórias, mas o empregado tem direito a sacar o FGTS, porque o contrato está extinto, né? Se realmente a força maior motivou a extinção do contrato, tem que liberar o FGTS, ainda mais nesses tempos aí que nós estamos vivendo, que o empregado precisa, sem dúvida. Mas eu acho que isso vai ser corrigido. Eu acho que é uma questão de tempo, de se entrar no entendimento, mas se não der certo, o advogado entra com um requerimento na Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho defere. Não vejo também grandes problemas. Lógico, vai ter que chamar um advogado, vai ter que entrar com um requerimento. É uma situação complicada hoje, o deslocamento, os documentos, enfim, tudo é trabalhoso, tudo é mais trabalhoso na justiça. Bom, tô vendo que entrou também Maria Cecília Máximo, que foi minha professora no doutorado, que está aqui assistindo, aqui na PUC Minas. E vamos para a próxima pergunta. Bom, a gente tem no caso agora, várias MPs, e uma delas acabou ganhando um destaque maior, a 936, porque permitiu a redução salarial sem negociação coletiva, em alguns casos, não foram todos, né? E o STF manifestou já, mas ele estava julgando uma liminar da ADI 6363. É possível, na primeira instância, o juiz ir contra essa decisão e entender que há necessidade, que é essencial a negociação coletiva em qualquer redução? Ou o senhor acha que vai ser vinculante essa decisão? Essa é uma questão difícil, hein, Graciane? É uma questão muito importante, uma questão que nós estamos ainda digerindo a decisão do Supremo. O que nós temos aí é que já foram realizados milhões de acordos aí, com base na medida provisória 936. Sem entrar nesse mérito da discussão da decisão do Supremo, até porque essa é uma discussão muito demorada e há argumentos de todos os lados, o que foi decidido? O que foi decidido é que não se deveria dar uma liminar suspendendo a medida provisória, nem dando um outro sentido de interpretação. Então, o texto prevalece. O texto prevalece como ele foi editado. O texto, né? Mas nós sabemos que o texto, para virar norma, ele tem que ser interpretado. E os juízes vão interpretar a medida provisória 936 à luz dos casos concretos. E aí os magistrados vão dizer, podem dizer também, incidentalmente, que há inconstitucionalidade. Isso pode ser feito. Por quê? Porque não se trata de uma decisão vinculante. Não existe uma decisão de mérito ainda. A meu ver, não existe uma decisão de mérito.
Eu até acompanhei o final do julgamento em tempo real, e o ministro Gilmar Mendes, se não me falha a memória, foi o último a votar, e ele disse, olha, na minha opinião, deveríamos até dizer que é constitucional, mas esse não é o momento. Não é o momento de nós nos pronunciarmos sobre a constitucionalidade. O que estava em julgamento era se uma liminar concedida deveria ser mantida ou não. Uma liminar. Então, como a liminar caiu, a medida provisória, o texto prevalece em vigor como ele foi editado e há uma presunção, é verdade que há uma presunção de constitucionalidade, porque se trata de uma norma, um instrumento normativo editado por autoridade competente, editado com os requisitos formais e com os requisitos materiais também de uma medida provisória, mas é um texto que vai ser interpretado por cada juiz nos casos concretos. Sem dúvida que o Supremo, indeferindo essa liminar, existe um argumento de persuasão muito forte, que existe um argumento muito forte de que essa medida provisória é constitucional. Talvez o magistrado encontraria, se ele não concordar com a medida provisória ou entender que ela não é adequada ao caso concreto, ele não diga que é inconstitucional, ele interprete, faça uma leitura constitucional e, por interpretação, ele chegue a outro sentido, mas não diretamente dizer que é inconstitucional. Ele pode dizer que ela não é justa no caso concreto, que ela não é adequada, porque determinada categoria recebe um salário muito baixo, ou etc. Mas não seria conveniente dizer que é inconstitucional na decisão. Não seria conveniente. Por quê? Porque nós sabemos hoje que as questões chegam até o Supremo ou até os tribunais superiores sem escalas, por via de uma reclamação. Então, o juiz de primeiro grau vai dizer que a MP é inconstitucional, ele corre o risco de receber uma reclamação e a decisão ser cassada de forma muito rápida. Então, seria mais adequado sair por outros argumentos, interpretar, fazer uma leitura conforme a Constituição, com outros argumentos, etc. Sim. Ela pode ser constitucional, mas não ser adequada ao caso concreto, ou o juiz até deixar de aplicá-la, porque ela não é justa, ela não é razoável em vista dos demais elementos concretos. É análise no caso concreto mesmo, né, professor? E aí, mais uma, então, que a gente sempre discute aqui em sala. Gratuidade judiciária. E aí, especialmente após a reforma, o novo CPC, né? Nem foi a da reforma mesmo, mas com o novo CPC. O senhor entende que é discricionariedade do juiz ou é obrigatória a concessão? Essa é uma pergunta também muito adequada aí no nosso momento atual, até porque todos nós vamos empobrecer muito durante essa crise e até depois, né? Tanto empresas como empregados, né? Nós vamos ter uma quantidade muito grande de requerimentos de pessoas jurídicas e empregadores na Justiça do Trabalho, pedindo a gratuidade. Já temos, né? Não sei aí no seu estado, né? Aqui mas, também tem muito. Em São Paulo nós temos bastante requerimentos e empresas quebrando, empresas em situações de precárias, etc. Então nós vamos enfrentar isso com muita frequência. Sem dúvida que é um direito constitucional. O acesso à justiça, a gratuidade, a Constituição prevê, no artigo 5º, no inciso 78, que os que não têm recursos econômicos têm que ter direito de acesso à justiça sem pagar as despesas. Você me disse essa questão, eu fui ler o artigo 790, que eu já não lembrava mais, né? O artigo 790 da CLT, que trata dessa questão com a redação da reforma, né? E eu me recordo, Graciane, quando
a reforma estava quase sendo aprovada, né? Eu fui chamado a vários eventos, né? E eu sempre gosto de ir a eventos de advogados, né? Porque os advogados que dão o termômetro da interpretação e também das reclamações aí dos textos de lei, os advogados reclamam muito dos juízes e eu gosto de ouvir, né? Às vezes eu não ouço muito também, que eu fico um pouco depressivo, mas eu sempre gosto de discutir com os advogados, né? E eu me lembro, num congresso de advogados em São Paulo, que um advogado me perguntou, mas como se prova a gratuidade, né? Como se prova que você não tem condições, não tem meios materiais de suportar as despesas do processo? E eu olhei bem para ele e disse, olha, normalmente as pessoas provam que tem as coisas, né? Você prova que tem um carro, que tem uma casa, que tem dinheiro. Você provar que não tem nada não é tão fácil. Eu falei, talvez você junte lá uma declaração de imposto de renda, você junte lá uma conta vencida, um nome protestado num serviço de proteção ao crédito. Mas não é por aí. Não é por aí. O processo do trabalho tem que ser interpretado à luz da Constituição. Se no Código de Processo Civil basta uma declaração de pobreza para a pessoa natural, basta a declaração de pobreza, para o processo do trabalho também, né? Porque aqui o reclamante normalmente é pobre. Ah, mas você vai dizer, mas existe um abuso muito grande aí de pessoas que pedem gratuidade. Eu posso te dizer que quase nos últimos 20 anos que eu atuo avaliando processos, eu te digo que dificilmente nesses 20 anos eu vi algum processo que não tinha requerimento de justiça gratuita. Eu sempre observo, depois da petição inicial, eu procuro a declaração de pobreza, se não tem, eu vou lá na petição inicial para ver se o advogado não declarou para o cliente. Acho que o advogado não deve fazer isso. Não deve declarar ele na petição inicial, ele deve pedir para o empregado assinar a declaração de pobreza, porque se aquilo não for verdade, a responsabilidade fica integralmente para o trabalhador e não para o advogado, mas isso é só um conselho. É faculdade do juiz ou é direito? É direito. Você pode até argumentar que o artigo 790 diz que o juiz poderá conceder, na hipótese do reclamante ganhar o salário até 40% do teto do regime de benefícios da Previdência Social, mas se ele formulou a declaração, se ele pediu e ele preenche os requisitos, isso é o que aqueles processualistas constitucionais definem como direito processual subjetivo da parte. Isso não é faculdade do magistrado. Como o magistrado, quando aprecia uma liminar e estão presentes os requisitos, ele tem que conceder. Ele não pode dizer, olha, presentes os requisitos, mas eu não vou conceder. Isso não é de acordo com a ótica do acesso à justiça, com a ótica da efetividade, com a ótica do processo lido e interpretado de acordo com a Constituição. Então, me parece que, se presentes os requisitos e a parte requereu o benefício, o magistrado tem que conceder, a não ser que a parte não queira, né? Às vezes o sujeito ganha lá R$ 200 por mês, mas ele não quer. Ele é firme, ele quer pagar as custas do processo se ele perder. Então, se ele não pediu e ele não quer, aí podemos até ventilar a hipótese do magistrado não conceder. Mas se ele está enquadrado nos requisitos, ele tem o direito. Me parece que é um direito e talvez um direito fundamental. E para a pessoa natural, a declaração de pobreza é a prova por excelência. Joia. Excelente. Aí a gente pensa até no acesso à justiça, nunca tinha analisado por esse viés. Por isso que é tão bom aprender com o senhor, tá vendo? A cada vez que eu ouço o senhor, me vem novos pensamentos aqui em processo. E obrigada mesmo. Bom, eu tô vendo que o pessoal tá me mandando aqui perguntas da área de direito material. Gente, eu tenho que explorar, doutor Mauro, na parte de processo do trabalho, porque é uma
realmente é a minha referência, a pessoa que eu mais confio para falar aqui de processo. Então, eu prometo que todas as perguntas de direito material eu respondo com vocês na live de terça, que eu tenho live com o Josley, ou com o Leone na outra semana. Hoje eu tenho que aproveitar cada minuto, doutor Mauro. E aí tem algo que me incomoda muito, doutor Mauro, que é o caso dos honorários sucumbenciais. E a Daniela até colocou aqui que grande maioria agora vai estar desempregado. Então, quando eu penso isso e penso na reforma, o que aconteceu com os honorários sucumbenciais, eu fico um pouco preocupada. Porque, diante das MPs, eu tenho certeza que muitas discussões virão e teremos reclamantes que, com certeza, serão sucumbentes na ação. E para pagar os honorários sucumbenciais, mesmo os que são beneficiários da justiça gratuita, qual é o limite para esses reclamantes pagarem esses honorários sucumbenciais? E como que a gente faz essa execução? Porque a CLT vem e permite buscar até em outro processo. Como que a gente faz isso? Posso buscar até em outra justiça? Qual que é o limite? Essa é uma questão bem complexa e parece até uma questão difícil, uma questão intimidadora, uma questão que afasta da justiça muitos processos, muitas pretensões. Agora, antes de entrar nesse tema propriamente dito, Graciane, até porque eu tenho visto muitos advogados reclamarem, né, muitos advogados dizerem que preferem não entrar com o processo, porque o reclamante tem o direito, mas muitas vezes o seu direito decorre de uma prova pericial, decorre de avaliação de prova testemunhal, e o direito ele existe, mas ele decorre de fatos controvertidos. Então, nós temos que avaliar, e aí que me parece que é o centro da questão, nós temos que avaliar se a pretensão é legítima e o reclamante não conseguiu provar. Outra situação são daqueles processos que o reclamante infla o pedido, né? Ele faz muitos pedidos e coloca tudo, né? Não era muito incomum nós começarmos a audiência e abrir uma inicial com 70, 80, 90 pedidos, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de analisar um processo que tinha 500 pedidos. Nossa. Isso antes da reforma, né? Depois da reforma eu não vi mais, né? Mas antes da reforma eu cheguei a pegar um processo assim. Imagino até que o reclamante ficou chateado comigo porque eu só colhi um. E talvez hoje não daria nem para colher esse, porque era o de justiça gratuita, né? Porque todos foram julgados improcedentes. Eu imagino E até fundamentar cada uma realmente... ficou chateado. Então nós temos que fazer uma diferenciação dessas situações e temos que avaliar o comportamento, temos que avaliar a boa-fé, temos que analisar todo o conjunto e, no caso concreto, se o reclamante receber um valor muito baixo, né? Olha, a condenação não chega a R$1.000, o advogado da reclamada fica sem os honorários dele, paciência, né? Até porque o advogado da reclamada já recebe para estar lá, né? Normalmente ele recebe do cliente para estar em audiência, ele não está dependendo daqueles honorários para sobreviver. Então, se o valor é muito baixo, se o conjunto probatório, o conjunto da obra e da sentença revelar que o reclamante recebeu um valor muito inferior, ele não tem condições de abrir, de arcar com os honorários da parte contrária, o magistrado pode isentar esses honorários, né? Agora, uma questão sempre importante, né? Sempre importante de se avaliar, né? É que o reclamante, quando faz um requerimento de justiça gratuita, e ele tem uma condenação na Justiça do Trabalho, normalmente essa condenação não lhe retira o estado de pobreza, né? Eu cheguei a fazer, agora que me lembrei, viu, Graciane, a gente está discutindo tanta questão de pandemia, tanta questão de direito do trabalho, né? Eu confesso a vocês que você que até estava escrevendo um livro de direito do trabalho que me encomendaram, eu já tinha avançado até uns 70% do tamanho,
Mas aí, essa semana, a MP 905 perdeu a vigência. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com o livro agora? Né? Porque eu vou ter que alterar tudo. Né? Eu até parei de escrever o livro, estou pensando aí. Voltei a fazer um outro livro de recursos e vou deixar um pouco parado, né? Porque tanta coisa que alterou que a gente fica até fora do ar. Né? Se a gente for contar quantos dispositivos da CLT que foram suspensos, foram alterados e agora vão ser revigorados, né? Porque a medida provisória, quando perde a vigência, revigora a legislação antiga, né? Uma espécie de efeito repricinatório. Né? Então, nós estamos enfrentando todas essas situações, que eu até tinha esquecido isso. Né? Agora lembrei que que os honorários e que a gratuidade e a decisão judicial normalmente não tira o estado de pobreza do reclamante. Até pela experiência, as decisões judiciais, normalmente as condenações não são em valores altos. Então, o reclamante que ganhou 5, 10, 15 mil reais no processo, ele não deixa de ser pobre. Muitas vezes aqueles 10 ou 15 mil não resolveu nada, porque é só para pagar a dívida. Né? Então, normalmente, uma condenação não lhe retira o estado de pobreza. E não lhe retirando o estado de pobreza, seria justo, razoável, constitucional ele ter que pagar o advogado da parte contrária. Né? Essa é uma discussão que o TST enfrentou. E essa questão está sendo enfrentada por vários acordos no TST. Agora, por outro lado, o advogado da outra parte também trabalhou, também foi lá na audiência, etc. Né? Não é justo também ele não receber. O que eu tenho feito e escrito, o juiz vai ponderar no caso concreto. O artigo 791-A diz que é de 5% a 15%. Né? O juiz vai fixar entre 5% e 15%. Normalmente, quando o reclamante é sucumbente em empate, a tendência é fixar 15% para o reclamante e 5% para o reclamado, daquilo que o reclamante deixou de ganhar. Mas, no caso concreto, se o reclamante recebeu um valor baixo, não lhe retirou o estado de pobreza, eu penso que o juiz pode flexibilizar isso e, até no caso concreto, fixar 1% de honorários para o advogado da parte contrária, ou até deixar de condenar quando isso não for justo, não for razoável no caso concreto. Então, às vezes, é um reclamante que ganha um valor muito baixo, que ganhou lá R$ 400 no processo, você vai fazer o quê? Né? Nós enfrentamos isso até quando estamos diante de audiências que o reclamante pede uma perícia, e aí perdeu a perícia, nós fazemos o cálculo, olha, quanto que ele vai receber aqui nesse processo? R$ 500. Quanto é o valor dos honorários periciais? 2 mil. Não vai pagar. Né? Até alguns peritos ficam muito chateados comigo, porque eu digo, olha, ele não tem como pagar o perito nessa situação. Né? Então, nós temos que avaliar esses artigos. Numa leitura inicial, isso causa um certo medo, isso causa um desconforto. Mas nós temos observado que, no caso concreto, esses artigos não têm essa agressividade que eles parecem ter. Né? Podemos até fazer uma interpretação conjunta com o CPC, porque se no CPC, se ele for beneficiário de justiça gratuita e não tiver condições, ele não paga. Né? A sucumbência recíproca fica suspenso. Fica suspenso até cessar o estado de miserabilidade. Mas só para concluir, Graciane, eu não gostaria de falar muito, até porque aqui é um jogo rápido, né? E normalmente nós temos que aproveitar o tempo, né? Porque o tempo passa muito rápido e eu não gosto de ficar divagando. Aqui é um tiro rápido, tem que mostrar opinião. Concordando ou não, é a opinião. Né? E se eu for concluir, né, se eu for dar a minha opinião, é que o advogado não tenha medo disso, até porque as varas não vão executar reclamantes por verba honorária de parte contrária quando declaração de pobreza, quando presumivelmente não tem nada. Né? Nós não vamos nos empenhar para isso. Tem outras coisas
que já consomem a nossa energia. Reclamante miserável, perdeu lá quase tudo no processo. Muito difícil de executar, muito difícil. Então, os advogados, com todo respeito, acho até muito razoável, acho que é algo interessante, algo importante, como diz o ministro Ives, a litigância responsável, acho que as coisas têm que ser postas em juízo com boa-fé, com razoabilidade, com honestidade, com responsabilidade. Acho que o advogado hoje, antes de defender o cliente, tem que se defender do cliente, tem que explicar, tem que advertir, até porque o advogado é o primeiro juiz da causa, na minha opinião, há quem pense o contrário, mas não fiquem com medo dessa situação, porque dificilmente quem está num estado de pobreza vai conseguir pagar honorários da parte contrária. Joia. Bom, então a gente vai começar a perder um pouco o medo, porque eu vejo realmente muita gente falando, eu não vou entrar com a ação porque tenho medo de perder. Então ela realmente está deixando de mostrar o direito, né? É a questão de prova, que o senhor tão bem fala em todas as obras. E já estou esperando então o livro de recursos, porque realmente o senhor falando de recursos é inegável que é a maior autoridade. Eu vi até que entrou aqui conosco, como foi aluna do senhor, numa pós que eu também lecionei, em Francisco Beltrão, da CESU, a Marioli, que é a Mari Marmê. E aí ela colocou aqui uma aluna que é brilhante, advogada super atuante. E aí ela deu um oi aqui pra gente. Bom, doutor Um Mauro. abraço para... E aí vamos então lá no recurso. Recurso de revista é pra gente, como advogado, aquele que a gente pensa assim, é a loteria, vamos ver se vai conseguir subir. E aí vem a transcendência. O que a gente pode falar que é transcendência econômica? Porque se for o que é relevante para o reclamante, por exemplo, seria uma coisa. Que transcendência econômica é essa? É para categoria? É só para parte? Como que eu posso entender a transcendência econômica no recurso de revista? Essa é uma questão importante também, sem dúvida. O recurso de revista é um recurso todo especial, todo cheio de pressupostos, todo cheio das suas peculiaridades. Também precisa do advogado, né? Hoje não tem mais como interpor um recurso de revista sem advogado. Né? Agora, eu começo dizendo o seguinte, Graciane, existe um livro de uma ministra do TST, a Cátia Arruda, e ela fala sobre os recursos para o TST, e ela começa o livro dizendo o seguinte, a regra é não conhecer o recurso de revista, a exceção é conhecê-lo, né? E isso efetivamente causa uma certa frustração para o advogado, porque o advogado gosta de recursos, sem dúvida que o advogado gosta de recorrer e procura uma decisão razoável, e é da própria condição humana não concordar com uma decisão desfavorável, e o ser humano tem essa natureza. Mas o recurso de revista ele é um recurso técnico, ele é um recurso que tem finalidade de se interpretar a lei, de se uniformizar a interpretação ou de se assegurar a unidade de interpretação da legislação trabalhista. E muitas vezes é um recurso que não deve ser interposto. Muitas vezes o advogado tem que ter essa sensibilidade. Olha, não vou interpor porque isso só vai me causar dissabores e eu não vou conseguir, né? Mas muitas vezes o advogado é compelido a interpor por vontade do cliente, e então faz parte do sistema, sem dúvida. Né? A transcendência afunilou a porta para o recurso de revista, sem dúvida. Né? Embora muitos vejam isso como um aspecto negativo, eu confesso a você que sempre fui simpático à transcendência. Nunca fui refratário, nunca acreditei que a transcendência não ia ser boa ou que a transcendência seria inconstitucional, mas existe a tese também que é inconstitucional porque a repercussão geral no recurso extraordinário ela foi prevista por norma constitucional. E a transcendência é uma espécie de repercussão geral instituída por lei infraconstitucional, mas a tendência dos tribunais é dizer que a transcendência é constitucional. Me parece que essa questão da inconstitucionalidade é uma tese muito difícil de ser acolhida.
Você sabe melhor que eu, né, porque você é professora de processo, que o recurso de revista é um recurso de fundamentação vinculada, que a parte tem que demonstrar divergência jurisprudencial, violação da lei, violação da Constituição, etc. Mas a transcendência, ela, de certa forma, ela estabeleceu já uma espécie de um pressuposto específico, intrínseco, específico, ligado ao próprio conteúdo, ao próprio fundamento do recurso, ou eu costumo dizer uma própria prejudicial de mérito. Sendo uma prejudicial de mérito, primeiro o tribunal teria que avaliar os pressupostos. Mas não é isso que tem acontecido. O que os ministros estão fazendo? Já na análise preliminar do recurso de revista, eles já vão direto na transcendência. Porque se não tem transcendência, não tem sentido ficar gastando toda a energia em apreciar os demais pressupostos. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já está indo direto na transcendência. Se o recurso subiu, se o TRT deixou subir, o TST já está indo direto na transcendência. Na transcendência econômica, social, política e jurídica. Né? Você destacou aí a transcendência econômica. De certa forma, isso é um critério subjetivo. Eu participei de uma discussão recente com um advogado e ele disse, olha, a transcendência tem que ser por parâmetros objetivos. Mas é muito difícil você objetivar algo que tem uma carga discricionária inerente. O recurso de revista, o recurso extraordinário tem. Por quê? Porque o relator avalia se a questão é relevante, né? E transcende o interesse das partes. E, inegavelmente, quando você avalia isso, você utiliza um pouco da discricionariedade. Não é uma situação que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, hoje é um consenso que a pandemia é uma força maior. É uma situação de força maior. Mas há quem entenda que se fechou um comércio, por exemplo, o nosso estado de São Paulo, muitas atividades estão proibidas de funcionar, há quem diga que é o fato príncipe, porque quem motivou o fechamento foi um ato governamental, mas muito difícil, né? Porque não há muita discricionariedade. Em São Paulo nós estamos vivendo um caos aí, com muitos casos, e não há muita escolha para a autoridade. Ela não tem, olha, eu permito abrir, mas se ela permitir abrir, o número de casos aumenta muito. Então não tem muita escolha, por isso que me parece que é força maior mesmo. Agora, o relator, quando aprecia o recurso de revista, quando ele analisa, ele vai ter que avaliar se a matéria tem relevância e se transcende o interesse das partes envolvidas no processo sob o aspecto econômico. O que é uma transcendência econômica? À primeira vista, me pareceu que era uma questão relacionada às repercussões para determinada empresa, para o reclamado. Então, essa causa ela pode causar até mesmo a paralisação da atividade econômica de uma empresa, mas também ela se aplica para o reclamante, ela é de mão dupla. Né? Para o reclamante também é uma causa importante, é a causa da vida, né? É um valor, por exemplo, elevado para o tratamento de uma doença, para compensar uma mutilação, para compensar uma perda de capacidade de trabalho. E nós temos na Justiça do Trabalho muitos processos que parece que está sendo colocada a vida do trabalhador lá nesse processo. Né? Então, se aplica também para o reclamante, se aplica para o reclamado. Então, o que seria a transcendência econômica? É uma causa que vai ter impacto. Né? Vai ter impacto. Uma causa, por exemplo, uma ação coletiva, né? Ação civil pública, sem dúvida que se encaixa. Uma ação de substituição processual, que são vários, nós nem sabemos quantos são. Né? Uma questão de um valor que possa comprometer a atividade empresarial, e aí nós vamos analisar o porte da empresa, o seu capital social, etc. Né? Agora,
uma questão importante é a parte de demonstrar essa transcendência econômica, né? Embora na CLT e na regulamentação da transcendência não exista essa exigência, é sempre muito importante que a parte ela demonstre, que ela argumente e tenha elementos nos autos para que o relator se convença que essa causa é de elevado valor, que ela tem essa importância nesse aspecto econômico. É sempre importante, né? E só fazendo aqui uma pequena observação, Graciane, porque você está com os seus alunos aí, né? E o pessoal que vai advogar na Justiça do Trabalho, né? E muitas vezes as pessoas acham que a Justiça do Trabalho as coisas vão que vão, né? Que não... você vai lá e fala qualquer coisa e vai aprendendo lá, etc. E as pessoas percebem que as coisas não são tão simplórias como parece, né? E o recurso de revista é extremamente sofisticado, mas é sempre importante que o advogado entenda, principalmente os mais novos, que você recorre do que foi decidido em segundo grau. É o acórdão de segundo grau que baliza todo o conhecimento do recurso de revista. Então, quando você vai recorrer de recurso de revista, você tem que investir muito na decisão de segundo grau. Você tem que exigir que a decisão enfrente o seu argumento e que você tenha elementos no acórdão para demonstrar os requisitos do recurso de revista. Joia. Excelente. Bom, a gente já caminha para o final, passou tão rápido o tempo, e para a gente não cair, eu vou despedir do senhor antes. Eu vou deixar a live salva por 24 horas, mas vou também colocar lá no YouTube. Eu montei uma playlist de Corona News, então vou deixar para não privar os alunos de poderem ouvi-lo mais uma vez. Eu quero agradecer mais uma vez, reiterar minha admiração pelo senhor e também indicar o livro que eu vi que hoje teve um lançamento que eu já adquiri, que é um manual didático de processo do trabalho. Eu já acho esse didático, que é o curso. Mas então vou adquirir o outro para tentar descobrir qual que vai ser a diferença, porque para mim esse já é excepcional. E mais uma vez parabenizo o senhor por tudo que o senhor escreve, cada letra que é realmente uma perfeição. Muito obrigada pela aula e parabéns, viu, doutor Mauro, pelo conhecimento, pelo jeito como o senhor transmite. Eu fico muito feliz de ter ouvido o senhor hoje. Obrigadão. Eu que agradeço, Graciane. É uma gentileza enorme sua aí de ter lembrado do meu nome. É sempre uma satisfação dar alguma contribuição nesse momento, né, que nós estamos aí em restrição, que nós estamos até angustiados aí e receosos, né? Essas lives normalmente amenizam um pouco, tiram a nossa atenção de coisa ruim, né? Então, para mim foi uma satisfação, agradeço imensamente as suas palavras, a sua indicação. É uma avaliação muito qualificada aí do meu trabalho. E nós temos que ser otimistas, né? O que eu faço e enxergo desse momento é que os amigos da nossa área, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, estão, de certa forma, em alta, porque nós estávamos muito em baixa depois da reforma, e o direito do trabalho sendo muito sucateado, a justiça do trabalho também, e veio esse problemão aí que nós estamos enfrentando, e nós percebemos a importância do trabalho humano, a importância do trabalho humano como um elemento de equilíbrio, como um elemento de manutenção do sistema capitalista. E por mais que as pessoas que tenham dinheiro, ganhem dinheiro investindo esse dinheiro, esse capital, sem o trabalho as coisas não acontecem. Então, o trabalho humano, a importância dele, até as pessoas que estão sem trabalhar estão sentindo muita falta do trabalho. Então, nesse momento nós estamos percebendo a importância do trabalho humano e também de quem gera a oportunidade do trabalho. Então, eu me despeço aqui agradecendo
você novamente pela gentileza do convite, enfim, né? E agradecer aos seus alunos e a todos que assistiram. Foi uma experiência muito agradável. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Tom. Boa noite, gente. E muito obrigada em nome de todos. Um abração, senhor. Obrigada. Obrigado.